Considera-se os Estados Unidos o país com o maior poder militar do mundo, além de ser a potência econômica mais dominante. Bom, todo mundo sabe que o poder do país norte-americano é incontestável. Mas, e se os Estados Unidos fossem atacados pelo resto do mundo? Quais seriam as consequências? Eu sou Ivan Lima e vou tentar responder esta questão. Obviamente, isso é apenas uma suposição, mas vamos imaginar uma terceira guerra mundial. Para começar, vamos simular uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Segundo um estudo realizado por cientistas americanos, uma guerra nuclear entre esses dois países traria sérias consequências, piores até do que você possa imaginar. Os pesquisadores afirmaram que os ataques levariam a um inverno nuclear de vários anos. O mundo seria coberto por uma nuvem de fuligem em cerca de 2 semanas após o início dos conflitos. Quem venceria o conflito? Certamente, os Estados Unidos derrotariam a Rússia em uma suposta guerra nuclear, tanto por terem armas nucleares muito mais poderosas que as armas russas, quanto por investirem mais em treinamentos militares do que a Rússia. Até aqui, tudo bem. Tudo bem para vocês? Bom, é certo que os Estados Unidos derrotariam a Rússia, até porque estamos falando de país mais poderoso do mundo. Mas, e se caso a Rússia tivesse alguns aliados? Se formos analisar, a partir desse contexto, caso os Estados Unidos declarassem guerra contra o resto do mundo, eles simplesmente perderiam as vantagens de terem bases militares ao redor do mundo. O primeiro passo dos adversários dos Estados Unidos seria atacar e retirar as bases. O país norte-americano perderia essa vantagem e, consequentemente, não conseguiria fazer ataques surpresas. As bases seriam atacadas e destruídas, eliminando também a chance de os Estados Unidos fazerem um contra-ataque. A partir disso, caros amigos, tudo seria uma questão de analisar os números. Se formos juntar o poder naval, aéreo, econômico e industrial dos países de todo o mundo, equivale a mais de 10 vezes o poder dos Estados Unidos. Isso seria um verdadeiro massacre. Para os norte-americanos terem uma mínima chance, cada soldado teria que destruir 10 tanques, 10 jatos, 10 navios e muitos soldados inimigos. Obviamente, os inimigos dos Estados Unidos poderiam simplesmente convocar bilhões de homens para liquidar rapidamente os americanos. Além de não conseguirem combater tanto poder, ainda existe o problema de que os norte-americanos ficariam cercados e, claramente, ficariam impedidos de receber suprimentos perdidos e substituir equipamentos. Quer um exemplo? Vamos lá, peraí. Os Estados Unidos precisariam de décadas para fazer a substituição do poder humano. Conforme as pessoas morrem, fica impossível substituí-las imediatamente. Além disso, levariam meses para conseguir mais suprimentos, tempo necessário para o país ser exterminado. Já no caso dos recursos naturais, que se esgotarem, como o petróleo, não haverá mais armas, mísseis, veículos, combustível e coisas do tipo. Esse seria o fim. Vale lembrar também que mesmo que os norte-americanos possuam uma grande tecnologia que estaria à frente de muitos países ao redor do mundo, existem países europeus que estão no mesmo patamar. Ou seja, alguns países estão em igualdade com os Estados Unidos, quando falamos em tecnologia. O que isso quer dizer? Muitas nações podem entender facilmente como o hardware militar dos Estados Unidos opera. Assim, eles seriam facilmente combatidos. Diante de todos esses fatos, a derrota dos Estados Unidos seria incontestável. Mas não precisamos envolver o mundo inteiro para derrotar os Estados Unidos. Como eu citei anteriormente, o país norte-americano é a maior potência do mundo, certo? Em seguida, temos a Rússia, a China e a Índia.
seria preciso contar apenas com essas 3 grandes potências mundiais para dizimar os norte-americanos. Juntando os exércitos e as armas nucleares desses 3 países, é certo que os Estados Unidos seriam derrotados. Felizmente, tudo isso são apenas suposições. Caso acontecesse a Terceira Guerra Mundial, com certeza, boa parte do mundo seria destruído. E talvez até a humanidade chegaria ao fim. Enquanto isso não acontece, seguimos trabalhando apenas com suposições. Então, eu acho que a pergunta já foi respondida. Não seria preciso nem mobilizar o mundo inteiro para derrotar a maior potência mundial. Por hoje, é isso. Mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!